Sábado, sejam todos bem-vindos ao nosso culto deste sábado. Eu vou já entrar aqui, não são 10h30 ainda, são 10h25. Eu vou dar aqui alguns minutinhos para as pessoas entrarem, para a gente poder começar no horário certinho, tá bom? Então, vou esperar aqui você, a gente vai deixar uma musiquinha tocando aqui e a gente já começa já já, tá bom? Eu tava procurando em casa. Então. Muita opção, tá? Normal. Posso ver seus sinais, meu Jesus já perto está. Posso ouvir lá no céu os clarins em alto som. Vem, Jesus vem, com anjos lá no céu. Vem em glória, vem reinar. Em silêncio, ao olhar, posso ver o céu se abrir, toda luz se verá, brilhará ao seu redor. Vem, Jesus, vem, com anjos lá no céu. Vem em glória, vem reinar.
Ok, feliz sábado a todos, que Deus abençoe a cada um. As igrejas estão voltando a funcionar, né? Então as pessoas já estão participando já nas suas igrejas, nas suas classes, né? Ainda precariamente, provisoriamente, mas já estão começando a se reunir, né? Então os horários de culto e de transmissão vão começar a se reduzir. Mas a gente pretende continuar aqui fazendo transmissões fora desses horários, né? Até que a gente possa ainda voltar para culto completo na igreja, né? Nós vamos continuar fazendo aqui algumas transmissões e alguns estudos. E você pode nos mandar também sugestões de estudos que você gostaria de estar estudando conosco aqui. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Odair Faria, para você que não me conhece. Que Deus abençoe você. Alguns dias atrás, uma pessoa me ligou, né? E nos dizendo, entrou em contato comigo, nos dizendo que tem assistido as nossas transmissões e ela não é adventista, né? E ela tem ficado encantada com as verdades desta igreja, né? E ela tem estudado bastante sobre esses assuntos. O assunto de hoje, antes da gente começar, eu queria convidar você a buscar em Deus para que você possa realmente pedir o auxílio do Espírito Santo para você compreender o estudo que nós vamos fazer hoje. Para que você não tenha nenhuma dúvida, para que não fique para você nenhum resquício, né, de rebelião, que você realmente possa compreender o que a palavra de Deus nos diz, o que o Espírito Profecia nos diz, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesses últimos dias. Eu queria convidar você para a gente se ajoelhar e a gente fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo dessa manhã, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos transforma, nos edifica e nos mostra o caminho a seguir. Ela é luz para o nosso caminho. E não precisamos andar cegos, tateando pelas trevas, sem saber aquilo que o Senhor nos revelou pela estrada e pelo caminho onde iremos trilhar. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, por favor, nos ilumine, nos dê entendimento, nos dê compreensão, que possamos ter um espírito manso, um espírito quieto e um espírito do qual nós possamos nos esvaziar dos nossos preconceitos, das nossas ideias, para poder entender a Tua palavra de forma plena e clara. E que isso traga transformação e crescimento para nós e também para o Teu povo. Amém. Obrigado por aqueles que estão conosco, nos assistindo ao vivo, com as suas famílias, reunidos talvez no sofá da casa, talvez reunidos em algum local para que possam estudar e aprender mais de Ti. Amém. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ver. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Pai, um abraço, pai. Feliz sábado, viu? Pra mãe também. Deixa eu ler as mensagens aqui, que senão o pessoal depois fica bravo comigo que eu não leio as mensagens, né? W. Almeida Nascimento. Tudo ok com o som? Muito bem. W. Almeida Nascimento. Tá falando dos Estados Unidos. Kenessan. Não sei. Tennessee? Não, não é. É outro lugar. É dos Estados Unidos aqui, pelo que eu tô vendo. Não consegui ler direito. Neuza, um abraço, minha irmã. Feliz sábado, viu? Maria Eleni, aqui juntinhos, ok. A transmissão tá ok? Então tá bom, muito bom. Um abraço aí pra você e toda a família, né? Primeiro sábado longe daqui da gente, né, dona Eleni? Um abraço aí pro Daniel, tá bom? Sua filha, seu filho e os amigos que estão aí reunidos, tá? Neuza, lá de Brasília, um abraço, irmã Neuza. João Alberto Pautassi Neto, feliz sábado, Deus abençoe, viu? O nosso estudo de hoje, bom, se aparecer mais alguém aqui, eu vou pedir pro pessoal olhar aqui. Você pode participar mandando também, fazendo a sua participação aqui, tá? Você manda, vai ter alguém aqui lendo, eu não vou estar lendo porque a tela está aqui do meu lado, eu tenho que focar nessa tela aqui. E alguém vai estar lendo aqui, e se tiver alguma pergunta, você pode mandar, e se possível a gente responde na hora, senão a gente responde depois, tá bom? Bom, o assunto deste sábado que nós vamos tratar é um assunto que permeia o meio adventista, né? Então, se você não é adventista, você também pode compreender isso. E você vai compreender que
Deus tem mensagens para nós como povo nesses últimos dias. E Deus sempre teve uma mensagem para o seu povo em todas as épocas. Só que em todas as épocas, a mensagem daquele momento, com aquele profeta, normalmente não era aceita. Ou se era aceita em parte, né? Mas normalmente o profeta era negado, né? E era rebaixado, e assim sempre o profeta anterior ele era exaltado. Então você vê no tempo de Jesus os judeus, né, exaltavam os escritos anteriores, e Jesus chega e fala assim: olha, vocês dizem que se vocês vivessem no tempo de seus pais, vocês não teriam rejeitado os profetas. Aí Jesus: mas eu estou aqui e vocês estão me rejeitando, né? Então nós vemos que em cada época o profeta era sempre rejeitado. E Satanás tem meios e sutilidades para usar para fazer com que isso aconteça sem que pareça que isso esteja acontecendo. Esse é o grande problema. Ele faz com que as pessoas rejeitem aquilo sem parecer que estão rejeitando. E essa é a grande questão para nós nos nossos dias hoje. Eu vou pedir para quem estiver aqui, se aparecer alguma pergunta aqui, então vocês me dão um toque, então, porque às vezes tiver uma participação, eu não quero deixar ninguém sem resposta ou sem alguma sua participação não ser trazida aqui para a gente, né? E nós vemos que em cada época, então, Satanás usa de alguma sutileza para fazer com que o povo não aceite ou então rejeite completamente ou parcialmente aquele profeta que Deus está enviando com aquela mensagem para aquele tempo. Se você olhar no tempo de Jeremias, o povo de Israel recebeu uma mensagem de Deus por meio de Jeremias. Mas Satanás suscitou outros profetas, entre aspas, né, para dizer o que o povo queria ouvir. E o que o povo queria ouvir era que eles não seriam escravos, que eles seriam vitoriosos, que eles poderiam continuar seguindo, fazendo o que eles estavam fazendo, que estava tudo bem, que Deus estava com eles, né? E Jeremias vem, cada vez que ele vem, a mensagem dele vai se intensificando, né? E cada vez mais Satanás vai tentando colocar ele em várias situações para que ele mesmo desista. Então Satanás lançou ele no calabouço, na prisão, tornou ele, como se diz, um prisioneiro, né? Do povo de Israel. Então veja que a salvação, entre aspas, né? A salvação no sentido de que não a salvação eterna, mas a salvação do povo naquele tempo era ouvir os conselhos que Deus estava enviando por meio daquele profeta. Mas o povo rejeitou e foi para a escravidão, e muitos foram mortos, né? E não precisariam ter sido mortos, né? Se eles tivessem ouvido o profeta naquele tempo. E depois nós vemos outros profetas que vão vir no futuro e que também vão acontecer a mesma coisa no tempo deles. E quando chega no nosso tempo, não é diferente. Nós temos novamente um profeta que Deus levantou, e esse profeta foi levantado por Deus, e ele fala de acordo com o que está na Bíblia, ele não, como diz, não altera os textos da Bíblia, não desdiz o que a Bíblia está dizendo, ele tem uma base, né? E ele segue todos os parâmetros bíblicos para se, como se diz, não é consertar, como se diz, comprovar que ele é o profeta de Deus para esse nosso tempo. E como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos que o Espírito de Profecia foi manifestado em Ellen White, né? Porque realmente ela escreve para o seu tempo, para este tempo e para o tempo futuro, e escreve com um embasamento bíblico, né? Ele não destoa da Bíblia. Eu queria começar exatamente com uma citação que está em Patriarcas e Profetas, na página 366. Esse livrinho aqui, se você tem na sua casa, né? E você pode ler, tem verdades fantásticas dentro desse livro. E olha o que diz lá. E aqui diz assim: Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, as revelações em todos os tempos foram dadas por meio de Cristo. E foi o seu Espírito que inspirou os profetas. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus deu por meio de Cristo as revelações para todos os profetas. Todos os profetas da Bíblia receberam luz que veio de Cristo. E os profetas não tinham luz neles mesmos. A luz veio por meio de Cristo. Então, se um profeta levantado hoje ou levantado no passado e fala de acordo, ele é levantado pelo mesmo poder
que lá atrás foi dado aos outros profetas. Então, hoje, quando existe como se diz, uma frase que permeia o meio adventista, né? Com a luz maior e a luz menor. Como dizendo que o Espírito de Profecia do nosso tempo é a luz menor e a Bíblia é a luz maior, né? Então, se exalta a Bíblia no sentido de que ela é a luz maior. Mas vamos ver se a Bíblia diz isso, ou se o Espírito de Profecia também diz isso. Para a gente entender o que seria a luz maior e o que seria a luz menor. E para a gente entender também se esse não seria um sutil engano de Satanás para tentar fazer com que o povo menosprezasse ou descresse no profeta do momento. Então, cada dia que passa, mais nos aproximamos da crise final. E a inspiração descreve-a como um tempo de angústia como nunca houve, e que em breve vai irromper sobre cada um de nós com grande surpresa. Então, observe que nesses últimos dias nós vamos viver um tempo de crise e angústia qual nunca houve. E este é o tempo que nós estamos prestes a vivenciar, todos nós, sem exceção. Aqueles que estiverem vivos sobre a terra vão passar por este tempo. Alguns passarão por esse tempo amparados pelo poder de Deus, e outros passarão por esse tempo com angústia, né? No sentido de que viram e entenderam que estão perdidos. Então Deus previu para nós essa intensidade desse conflito final que haveria no tempo do fim. E ele sabia que nós nunca poderíamos permanecer diante do poderoso, entre aspas, né, Satanás, sem assistência especial do Espírito Santo. Não é possível, nesses últimos dias, nós não termos essa assistência do Espírito Santo e ainda assim, sem essa assistência, poder vencer os enganos do inimigo. Pois o inimigo, né, rapidamente faria com que ambos, né, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem a marca sobre a sua mão direita ou sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal da besta, ou o nome, ou o número do seu nome. Então veja que nesses últimos dias Satanás vai trabalhar para que nós avancemos e sigamos para o seu governo, que é o que ele está tentando implantar hoje. É o que ele está tentando colocar no mundo hoje. E quão agradecidos nós deveríamos ser por Deus, por ter dado a nós, como igreja, o Espírito de Profecia a essa igreja. Essa é uma das como se diz, das comprovações de que esta é a igreja verdadeira. Ter o Espírito de Profecia, se nós não temos o Espírito de Profecia, nós não podemos dizer que somos a igreja verdadeira. Porque a igreja do tempo de fim teria uma das suas marcas, o Espírito de Profecia, o qual, junto com a Bíblia, capacitaria o seu povo, o povo de Deus, através do poder de Cristo, a atravessar esta crise final com a divina segurança da vitória. Ou seja, o que Deus planeja para o cristianismo desses últimos dias é um cristianismo de vitória, não é de perda, é de alcançar vitórias. E somente por sua palavra podemos estar seguros de que Jesus permanecerá em cada um que fielmente cumprir com as condições divinas que nos foram reveladas através desses inspirados escritos. O Espírito de Profecia. Se você não sabe, o Espírito de Profecia é toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia é o Espírito de Profecia. De quem? De Jesus. Então, chegou o tempo de nós despertarmos. E antes de nós explorarmos as diretrizes do céu e procuremos a ajuda da divindade para que nós possamos entender o que Deus nos deu para nós como povo nesses últimos dias. É tempo de nós despertarmos do terrível torpor, né? O qual está envolvendo todo o povo de Deus. Quando você vai para Mateus 25, você vê lá a parábola das virgens. Ali, Mateus 25, ele é a continuação do sermão profético de Mateus 24 de Jesus. Então ele faz em Mateus 24 o sermão profético, ele diz todas as coisas, e depois ele conta 3 parábolas. E uma dessas parábolas é a parábola das virgens, das 10 virgens. E ele vai ali mostrar claramente, exemplificar o que ele estava querendo dizer lá no Mateus 24, em cada uma das parábolas que ele contou. E ali mostra
que a igreja, né, a igreja que está dormindo, toda a igreja está dormindo. Sejam aqueles que estão estudando e buscando compreender, como aqueles que também estão vivendo de forma liviana dentro da igreja, né? Não fora dela, mas estão vivendo, como se diz, de forma desleixada em relação à palavra de Deus nos últimos dias. Então é tempo de nós compreendermos a instrução divina que Ele nos enviou a nós. E como soldados seus, possamos enfrentar sem medo o aparecimento dessa grande crise que está por vir durante os nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 19 até o verso 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ok? Todos abriram? Então, amém, né? Então vamos ler o que diz aqui. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e bem fazeis em o quê? Entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar o quê? Escuro. Tenebroso ou escuro, até que o dia faça o quê? Clareie ou amanheça, e a estrela da alva nasça aonde? Em nossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de quê? De particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada o quê? Por vontade humana. Entretanto, homens santos, né? Falaram como? Inspirados da parte de Deus e movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo. Olha que coisa melhor. Nenhuma profecia foi dada por homem, foi dada por Deus. Então, se o Espírito de profecia foi dado por Ellen White, então não vem de Deus. Mas aqui está dizendo, né, que toda a palavra foi inspirada por Deus. Olha o que a senhora White escreve no livro Grande Conflito, página 13. Olha o que diz aqui. O Espírito não foi dado e nem nunca poderia ser a fim de sobrepor-se às Escrituras. Que ela falou assim, olha, nenhum Espírito, né, que foi dado, o Espírito de profecia foi dado para sobrepor-se à Escritura. Pois está explicitamente, explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser o quê? Aferidos. Diz o apóstolo João, olha o que o apóstolo João diz. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado onde? No mundo. Então, aqui mesmo, a palavra de Deus está dizendo que muitos falsos profetas viriam. Então, como é que eu posso saber se o profeta é verdadeiro ou não? Eles têm que estar embasados na palavra de Deus. Não pode contradizer o que está na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 8. E lá em Isaías, capítulo 8, olha o que diz aqui. Algumas Bíblias estão com uma tradução diferente. Porém, no original, nós vamos ver o que diz na original. Isaías, capítulo 8, o verso é o 20. E diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Algumas palavras assim, porque eles não verão a alva. Isso não tem nada a ver, isso aqui é uma alteração que não corresponde à ideia do texto. A ideia do texto é dizer assim, olha, se eles não falam segundo a lei de Deus, ou seja, não seguem a lei de Deus, e se eles não têm o testemunho de Jesus, é porque não tem luz neles. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, se eles não falam segundo a lei e o testemunho, é porque eles não têm luz. Não seja enganado. Se nós rejeitamos a lei de Deus, se nós rejeitamos seus testemunhos, nós estamos sem luz, estamos em trevas. Olha só, o Espírito de profecia passa por todos os testes. O Espírito de profecia passou por cada teste das Sagradas Escrituras. E ele tem sido provado como verdadeiro.
a luz da palavra de Deus. Na verdade, Ellen White magnifica a luz dada pelos antigos profetas, fazendo as suas palavras mais claras e compreensivas em relação a uma especial aplicação para o nosso tempo. Então, olha só, o que o Espírito de Profecia faz para nós hoje? Ele nos faz entender de forma mais clara, mais compreensível, para nós, hoje, o que está querendo dizer a palavra de Deus. Olha o que ela mesma diz nos seus escritos em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 30. E ela diz o seguinte: o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia. Olha, isso é uma afirmação muito séria. Se o Espírito Santo foi o mesmo que inspirou a palavra de Deus, e ela está dizendo que o mesmo que inspirou aqui é o mesmo que inspirou também aqui. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e o Espírito de Profecia também. Está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 30. E você pode ir lá e confirmar isso. E olha o que diz na página 32. Ela diz o seguinte: a Bíblia deve ser o vosso conselheiro. Estudai-a e os testemunhos que Deus tem dado, pois eles nunca contradizem o quê? A sua palavra. Visto que o Espírito Santo é o autor de ambos, da Bíblia e do Espírito de Profecia, estou seguro que concordareis que o propósito primário de ambos é o de dirigir homens e mulheres ao nosso Salvador, que é a luz e a salvação do mundo. Olha só, muitos têm mal interpretado e mal representado, né, os textos que a própria Ellen White diz sobre a questão de luz maior e luz menor. Existem duas citações do Espírito de Profecia que nós ouvimos sempre, frequentemente, pessoas citando em nosso meio, como usando para rebaixar, né, para, como se diz, entre aspas, minimizar o profeta do momento. Mas elas muitas vezes são retiradas do contexto em que elas foram escritas. E essas citações, então, são mal interpretadas e mal representadas por alguns, e até mesmo do próprio púlpito, até mesmo por próprios líderes. A primeira, e eu não quero entender que isso é de má fé, talvez seja uma interpretação do seu tempo para ele, e talvez ele não entenda que esteja equivocado. Precisa compreender isso. A primeira retirada, né, que está escrita esse texto, foi retirada da Adventist Review e sábado, Review and Herald, dia 20 de janeiro de 1903. E ela diz o seguinte: pouca atenção é prestada à Bíblia, e o Senhor deu-nos uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Olha, esse texto aqui, irmão, esse texto está dizendo aqui que o Espírito de Profecia é a luz menor. Isso é uma inferência que muitos fazem. Vou ler de novo. Pouca atenção é prestada à Bíblia, e o Senhor deu-nos uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Então, imediatamente vem uma pergunta que deve ser feita, né? Olha só. Quem é a luz menor e quem é a luz maior? É aqui que Satanás começa a destruir a confiança nos escritos do Espírito de Profecia para os nossos tempos. Quem é a luz menor e quem é a luz maior? Veja como é sutil o engano de Satanás para fazer com que as pessoas rebaixem ou rejeitem, entre aspas, de forma velada, o Espírito de Profecia, menosprezando a luz que nós, como povo, recebemos para esses últimos dias. O melhor modo de aprender o significado dessas, entre aspas, perplexas palavras, né, e afirmação é o de perguntar ao autor o que significa. Quem que é o autor dessas palavras? Eu sei que é o próprio Deus, Jesus. Mas por meio de quem? Por meio de Ellen White ele fez isso. E certamente Ellen White esclarece que o Espírito Santo, que inspirou seus pensamentos, lhe ordenou que comunicasse essas coisas. Olha, seria então bom para nós que lêssemos o contexto dessa citada passagem que nós acabamos de passar para vocês. Qual que é o contexto? Então, quem é a luz menor que ela está se referindo ali?
Bom, em primeiro lugar, existem outras passagens nas quais Ellen White usa expressões luz menor e luz maior. E para a compreensão desta afirmação, este estudo deve então nos ajudar para entender o que ela quis dizer com isso. Então, realmente tem luz menor ou não tem luz menor ou luz maior? Quem é a luz menor? Quem é a luz menor? Olha só o que diz aqui em Desato às Nações, página 214, 215. O capítulo é Prisão e Morte de João Batista. Notem cuidadosamente a explicação que a senhora White vai dar, em que ela descreve a obra de João Batista. Olha só. O profeta, João Batista, né, ela está falando dele, era o elo que unia as duas dispensações. Semana passada, a gente teve aqui um relampejo, né, sobre o que é dispensação. Muita gente não sabe o que é dispensação, nem quantas dispensações nós temos na Bíblia. E isso é interessante você compreender. Nós temos 7 dispensações na Bíblia. Né? Dispensações o que é dispensação? Dispensação judaica? Dispensação cristã? Como é que funciona isso? É a forma como Deus gerencia as verdades para cada tempo. Então, por exemplo, vamos fazer só entre aspas aqui, né? Sobre a reforma de saúde. Quando estava no Éden, antes do pecado, a dispensação lá do pecado, antes do pecado era: vocês vão comer isso, isso e isso. Após o pecado de Adão e Eva, Deus falou assim: agora tem uma nova dispensação, uma nova maneira que eu vou gerenciar as verdades que eu apresentei para vocês. Agora vocês não vão comer isso, vocês vão comer isso, isso e isso. Então, para cada tempo, Deus foi tendo a sua forma de gerenciar verdades para cada momento. Por isso, muita gente hoje fala assim: não, mas Levíticos 11 permite eu comer carne. Mas Levíticos 11 não é da nossa dispensação. Ele é de outra dispensação. Dispensação, lembrando que é gerenciamento de Deus sobre o tempo e verdades para aquele tempo. Então, a forma de Deus gerenciar o seu povo no tempo do fim, não é sobre Levíticos 11. Isso foi lá atrás, no passado, na dispensação lá atrás, como Deus gerenciou o povo naquele tempo. Hoje é outro conselho, é conselho sobre regime alimentar e saúde. Essa é a dispensação para nós hoje. Então, olha só. O profeta era o elo que unia as duas dispensações. Ela está falando de João Batista. Ele era, olha só o que diz aqui, ele era a luz menor, a qual devia seguir uma maior. Ele devia perturbar a fé do povo nas suas tradições e trazer à memória os seus pecados e dirigi-los ao arrependimento para que pudessem apreciar a obra de Cristo. Tem mais coisa aqui ainda, mas eu quero comentar aqui. Olha só que coisa interessante. João Batista veio fazer o quê? Perturbar. Uma coisa interessante que está aqui, né? Ele era o elo, né? E ele veio perturbar o povo. Sobre o quê? Sobre as tradições que eles estavam pregando, que eles estavam vivendo, a forma que eles estavam vivendo. E trazer à memória os seus pecados. Olha, ele veio trazer você, olha, vocês estão em pecado. E conduzi-los para o quê? Para o arrependimento. Para que eles pudessem, então, apreciar a obra de Cristo. E olha só que continua aqui. Vou ler, ainda continuando a ler o mesmo texto. Deus comunicou a João, pela inspiração, iluminando a compreensão do profeta, para que ele removesse a superstição e as trevas das mentes dos judeus sinceros, os quais tinham, por meio de falsos ensinos, estado neles envolvidos havia já gerações. Olha só o que ela vai continuar dizendo aqui. Mas o menor discípulo que seguia a Cristo, olha só que isso é interessante quando você vai lá em Mateus, onde os discípulos de João Batista, eles vêm para perguntar para Jesus se ele é o Messias ou se eles devem esperar outro, que eles vêm a mandado de João Batista, e Jesus responde: olha, fala para ele que os cegos vêm, os coxos voltam a andar e o evangelho é pregado. E aí quando eles começam a ir embora, os discípulos de João começam a ir embora, Jesus começa a falar com aqueles que estão ali assentados. Assim, olha, não existe ninguém maior nascido de mulher, maior profeta do que João Batista. Jesus vai dizer, eu porém vos declaro que aquele menor aqui que está me ouvindo hoje é maior que ele. Olha que coisa. Jesus estava falando, olha, João Batista era o maior, mas vocês que estão me ouvindo,
Olha aí, a senhora vai explicar exatamente isso. Mas o menor discípulo, ou seja, que estava ali, ou os discípulos de Jesus, que seguia a Cristo, testemunhando e recebendo suas divinas lições de instrução e confortantes palavras que caíam dos seus lábios, olha só o que ela diz aqui, era mais privilegiado do que João Batista. Olha só. Aqueles que estavam ouvindo as palavras do próprio Cristo da boca dele eram mais privilegiados do que o próprio João Batista. Então aqui está dizendo que João Batista era o quê? A luz? Luz menor. E Jesus falou assim que nascido de mulher não teve profeta maior que ele. E aí a senhora dizendo aqui que ele era a luz menor. Olha só o que ela diz aqui. Quem é a luz maior? Ela vai citar novamente outro texto que ela vai dizer aqui. Nenhuma luz alguma vez brilhou ou brilhará tão claramente sobre a mente do homem caído como aquela que emanou dos ensinos e do exemplo de Jesus. Ou seja, nenhuma luz vai ser maior do que os ensinos que o próprio Jesus deu. Cristo e a sua missão foram francamente compreendidos e tipificados na forma indistinta do sacrifício. Embora nenhum dos profetas tivesse tido a tão elevada missão que teve João, ele mesmo não pôde ver os resultados dos seus próprios labores. Ele não foi privilegiado de estar com Cristo e testemunhar o divino poder que assistia. Olha só o que ela vai dizer aqui, falando de Cristo. Ó, vou ler de novo. Ele não foi privilegiado de estar com Cristo e testemunhar o divino poder que assistia à luz maior. Como uma hierarquia. Então, quem é a luz maior que ele está dizendo aqui? Jesus. Cristo é a luz maior. Então, notou essas duas palavras? Ó, o poder divino assistia quem? A resposta é Cristo. E quem ele é? A luz maior. Esta afirmação definitivamente revela que a luz maior é Cristo. Quem é que ela nomeia como luz menor? O profeta João. Quando a senhora vai mostrando aqui, ela mostra quem é a luz maior e quem é a luz menor. Então, assim, o profeta é a luz menor. Cristo é a luz maior. Então, nessa passagem, ela definiu ambos os termos. Uma linguagem inconfundível. Não tem como a gente ter confusão em relação a essa mensagem que ela deu. E à medida que nós lemos outras passagens dos seus escritos, nós encontraremos sempre a mesma coerência. Porque é uma coerência, porque é o mesmo autor. O autor é um só. Ele não vai dizer uma coisa lá e outra aqui. Então, lemos para a segunda passagem que se encontra em Adventist Review, Sabbath Herald, né, 8 de abril de 1873. E aqui Ellen White escreve que João foi um dos maiores profetas que Deus... Olha só, João foi um dos maiores profetas que Deus enviou como mensageiro à terra. Cristo disse dele que ele foi mais do que um profeta, e não há outro maior que João Batista. Então, no contexto dessas palavras, ela continua. João era a luz menor, o qual devia ser seguida por uma luz maior. E quem era essa luz maior que João devia seguir? O próprio Cristo, Jesus. Então, olha só, nessa terceira declaração, que também está em Desato às Nações, capítulo 22, página 230, a serva do Senhor nos diz o seguinte: o profeta foi o elo, mesmo que ligou as duas dispensações, como representante de Deus, apresentou para mostrar a relação da lei e dos profetas para com a dispensação cristã. Era a luz menor que devia ser seguida por outra maior. A mente de João era iluminada pelo Espírito Santo para para projetar a luz sobre o seu povo. Ou seja, João foi trazido então, recebeu o Espírito de profecia para que ele pudesse projetar a luz sobre o povo de Deus. Então, notai as palavras que seguem. Nunca nenhuma outra luz, porém, brilhou e nem nunca brilhará tão claramente sobre os homens caídos como a que emanou dos ensinos e exemplos de Jesus. Então, quem é que tinha luz maior? Cristo. Nenhuma outra luz vai ser maior que a dele. Mesmo, ele falou assim, mesmo Jesus tendo exaltado João Batista, dizendo que ele foi um grande profeta, ninguém foi maior que ele, os ensinos de João Batista, a luz que João Batista apresentou, foi
reflexo da luz que ele recebeu do próprio Cristo. E agora Cristo, que é a luz, ele mesmo apresenta ao povo. Então daqui nós podemos chegar, né, a uma só conclusão. João, a luz menor, existiu para mostrar a relação da lei e dos profetas do Antigo Testamento para com quem? Para com Cristo, a luz maior que lhe seguiu. Então João veio, entre aspas, explicar, instruir, ensinar o povo para que eles entendessem e pudessem receber o Messias do seu tempo. Agora, será que isso acontece também hoje? Será que também nós não temos, será que porventura nós não temos um profeta que foi enviado a nós para nos ensinar, nos instruir, nos levar ao caminho para que nós não tenhamos dúvida, para nos conduzir ao arrependimento, à confissão, para entendermos onde Cristo está no santuário, qual é a obra que ele está realizando lá e qual é a obra que nós devemos estar realizando aqui? Olha o que diz, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Do verso 6 até o verso 9. E a Bíblia vai confirmar, né, que a Ellen White está correta na definição que ela fez. Olha só o que diz aqui. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era o quê? João. E este veio como o quê? Testemunha para quê? Testificasse da luz. A testificasse de quem? Da luz. Da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio de quem? Dele. Ele não era o quê? A luz. João Batista, o profeta João, não era luz, mas ele veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Então, se você vai ver, nós vamos ver já já que João está falando aqui justamente exatamente isso. Que João era o profeta, que ele não tinha luz, mas ele recebeu essa luz, e ele era a luz menor, e Cristo era a luz maior. Agora vamos agora em João ainda, capítulo 5. João capítulo 5, versos 35 e 36. E olha o que diz aí. Ele era, A candeia. ou a lâmpada, né? Que ardia e iluminava, e vos quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com o quê? Com a sua luz. Mas eu tenho o quê? Maior testemunho que João. Olha só, Jesus falando assim, ó, vocês se alegraram com a luz de João? Vocês se alegraram com a candeia que era João, que iluminava? Ele era um reflexo. Jesus falou assim, eu tenho o quê? Maior testemunho. Ou maior luz do que o quê? Do que João. Então, olha só, o próprio Jesus mostrando que ele é a luz maior, que João era só um reflexo. Agora vai para João, capítulo 9 do Evangelho de João. Abra lá a sua Bíblia, espero você abrir aí, tá bom? João capítulo 9, algumas folhinhas aí para frente. E você vai ler comigo agora o verso 5. Jesus afirmou, eu vou só ler a parte resumida. Eu sou o quê? A luz do mundo. Então, o próprio Jesus está dizendo que ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Bom, se nenhuma outra luz brilhou ou brilhará tão claramente como Cristo, seguramente os profetas do Antigo, como do Novo Testamento, eram o quê? Luzes menores. Não existe dúvida acerca disso, não tem como a gente ter dúvida. Todos os profetas de todos os tempos, e com exceção de Jesus, eram luz menor. Agora vamos ver uma outra passagem da Ellen White, que ela fala, né, Ellen White fala do que era o Antigo Testamento como luz menor, que era o Novo Testamento como luz maior, no tempo. Olha só, está em Este Dia com Deus, Meditações, página 244, e ela diz assim, com o primeiro advento de Cristo, foi introduzida uma era
de maior luz e glória. Olha só, quando Cristo veio, uma era de maior luz e glória foi introduzida. Mas seria de fato pecaminosa ingratidão desprezar e ridicularizar a luz menor, porque raiou uma luz mais completa e gloriosa. Então, olha só, tem gente que fala assim, eu só aceito o Novo Testamento. Quando Cristo veio, então, a partir daqui, o Novo Testamento, ele é a luz maior. E a senhora está mostrando aqui que não podemos fazer isso, né? De ridicularizar a luz menor, fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Então, mostrando que o Antigo Testamento era a luz menor. E raiou uma luz mais completa e gloriosa. Os que desprezam as bênçãos e a glória da era judaica não se acham preparados para tirarem proveito da pregação do Evangelho. Então, se eu rejeito a luz menor, entre aspas, do Novo Testamento, que ela está colocando aqui nesse contexto, né? Eu não estou preparado para pregar a mensagem para o tempo do fim, né? Olha só, deu a possibilidade de espirrar aqui agora e passou já. Tem uma mensagem aqui? No finalzinho. A Mirtes está fazendo uma observação aqui, muito interessante. João, a luz menor, Jesus, a luz maior. Ellen White, luz menor, a Bíblia, luz maior? Vamos ver já já. vamos chegar nisso, o Mirtes. Então vamos lá. Então nós podemos ver claramente que Ellen White não parte de uma pré-estabelecida definição sua. O primeiro advento de Cristo iniciou um tempo de grande e gloriosa luz. Então quando Cristo veio uma nova luz para o povo. Através dos profetas do Antigo Testamento, Deus estabeleceu a luz menor, a glória da era judaica, que foi o tempo, entre aspas, a dispensação judaica, como alguns dizem, né? O propósito desta era foi de estabelecer o serviço do santuário, a qual apontava a luz o quê? Maior. Quando nós vemos todo o ritual do santuário, ele apontava para Cristo. Então, quando nós olhamos a luz menor, entre aspas, os profetas do Antigo Testamento, que eram baseados, você vai ver, todos os escritos do Antigo Testamento, todos eles têm uma relação direta com o santuário. E dentro do santuário, que era a luz que Deus deu para o seu povo, apontava para a luz maior, que era Cristo. Então, o propósito dessa era foi de estabelecer o serviço do santuário, o qual apontava a luz maior ao ser esta introduzida com o primeiro advento de Cristo. Como é que nós vamos dissipar esse mito, né? O mito de que a Bíblia é luz maior e a Profecia é luz menor. Bom, eu acredito que nós estamos preparados para discutir, então, a passagem que agora nós vamos ler, que está em Adventist Review and Herald, de 20 de janeiro de 1903. O pessoal escreve em inglês, a gente tem que ficar lendo para trás, né? Janeiro de 2020, né? Dia 20 de janeiro de 1903. Olha só, e eu vejo que muitas vezes dos nossos púlpitos e livros tem sido declarado que nesta passagem Ellen White se refere à Bíblia como luz maior e os seus escritos como luz menor. Então esse texto que eu vou ler é onde muitos usam para dizer, ó, tá vendo? Profecia é luz menor e a Bíblia é luz maior. E eu estou me referindo particularmente ao título, né, que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 30 de 1980. Olha o que diz aqui. E muitos têm promovido, né, erroneamente, não é esse texto ainda, não estou lendo ainda, tá? Então, muitos têm promovido erroneamente a ideia de que o Espírito Profecia seria a luz menor e a Bíblia seria a luz maior. Vamos ver, então, essa passagem que abarca essa ideia. Olha só o que diz aqui. Agora eu vou ler, entre aspas, o que está escrito em Review and Herald, ok? Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Em cima desse texto aqui, fora, entre aspas, só esse texto aqui, as pessoas, tá vendo? A luz, aqui está dizendo que o Espírito Santo é luz menor? Eu vou ler de novo. Olha o que diz aqui. O Senhor, né? Deixa eu ter que voltar aqui. Peraí que o meu... Aqui. Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Review and Herald, 20 de janeiro de 1903. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para você.
Alguma vez você já leu essa passagem no seu contexto completo? O que está lá dentro? Primeiro, eu queria que você entendesse que o objetivo desse artigo que nós temos aí, o artigo completo, dentro do seu contexto, que a Sr. White escreveu, desde o começo do artigo, o objetivo final é promover a venda dos livros dela. Para quem? Para pessoas do mundo. Por quê? Para as conduzir ao Salvador, a luz maior. Então, se você ler o artigo completo, o objetivo desse artigo que ela escreveu, isso que eu acabei, essa parte do texto aqui, o objetivo é entregar para que se promova a venda dos livros. E ela vai mostrar lá o caminho a Cristo, grande conflito, patriarcas e profetas, que incentive os membros, eu vou ler aqui já já, a venderem esses livros para conduzir o povo para Cristo, que é a luz maior, conduzir para o Salvador. Agora vamos ler esse texto aqui numa parte maior, dentro de um contexto maior. Ela diz assim: agradeço ao meu Pai Celestial, diz a serva de Deus, pelo interesse que os meus irmãos e irmãs puseram na distribuição de parábolas de Jesus. Através da venda deste livro, grande bem tem sido feito e a obra deve ser continuada. Mas o esforço do nosso povo não deve estar restrito apenas a este livro. Que livro que foi que ela está falando aqui? Parábola de Jesus. Grandes livros como Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, O Desejado das Nações, devem ser vendidos em todo lugar. E neles contém a verdade para este tempo, a verdade que é para ser proclamada em todas as partes do mundo. Nada deve impedir a sua venda. Muito mais dos nossos grandes livros devem ser vendidos. E se os membros de nossa igreja fossem despertos para a importância das verdades que eles contêm, ela está falando de profecia, e se dessem conta de sua responsabilidade na sua circulação, olha só, o que ela está dizendo aqui, ó? Nós, se dessemos conta do que contém esses livros, se nós estudássemos, lêssemos, entendêssemos, se nós dessemos conta da nossa responsabilidade em colocar esses livros em circulação, ela continua assim: meus irmãos e irmãs, não fareis agora esforço em pôr em circulação esses livros? Veja que ela está promovendo para que não é para ganhar dinheiro, irmãos. Quer que você entenda? Não era para ganhar dinheiro. É para que a mensagem chegasse ao povo. Para que o povo tivesse contato com a luz maior, que é Cristo. A irmã White não é a originadora desses livros. Eles contêm as instruções. Ela que está dizendo isso aqui, não sou eu, tá? Isso aqui é texto do Espírito de Profecia. A irmã White, ela falando dela mesma, não é originadora desses livros. Eles contêm as instruções que durante o trabalho de sua vida, Deus tem estado a dar-lhe. Ou seja, Deus foi quem deu para ela. Contém preciosa e confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. Das suas páginas, esta luz deve brilhar no coração de homens e mulheres. Nota aí o seguinte: guiando-os ao Salvador. Olha só, o Espírito de Profecia foi dado para ela, e ela não é a mensagem dela, ela recebeu de Deus, foi dado a ela, e esta luz é para conduzir homens e mulheres ao Salvador, luz maior. O Senhor declarou que eles devem ser espalhados por todo o mundo. Tudo isso aqui que eu estou lendo é texto dela. Existe neles verdade, a qual é para quem recebe um sabor de vida para a vida. Eles são testemunhas silenciosas para Deus. No passado, eles foram o meio... Olha só, ela falando do Espírito de Profecia do passado. No passado, eles foram meio nas mãos nas mãos de Cristo, né? De convencer e converter muitas almas. Muitos leram-nos com ansiosa expectativa e, lendo-os, foram levados a ver a eficácia da expiação de Cristo e a confiar no seu poder. Olha, continua mais aqui. Ó. O Senhor enviou ao seu povo, você aí, Adventista sétimo dia, muitas instruções, regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui,
e um pouco ali. E é exatamente assim, mano. Até ali é texto lido, agora eu estou falando eu. E como é incrível, né? Porque às vezes você está lendo um texto aqui, de profecia, e às vezes você vai achar a resposta só num outro livro. E às vezes vai estar lá uma frasezinha que vai falar, isso aqui responde aquilo lá, que é um pouco aqui e um pouco ali. Não está assim numa sequência. Nós precisamos encontrar. Quando você pega Testemunhos para a Igreja, volume 1 ou volume 9, você lê o volume 1, parece que está indicando para a gente ir para cá. Quando você vai no volume 2, ele volta para cá. Quando vai no número 3, vai para o outro lado. Então você vai tendo uma compreensão plena da verdade, um pouco aqui e um pouco ali. Agora eu vou continuar lendo o texto, tá bom? Texto do Espírito Profecia. Pouca importância é dada à Bíblia, e o Senhor concede uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Dentro desse contexto fica claro que a luz maior aqui é Cristo. E que a luz menor são todos os escritos, Bíblia e Espírito de Profecia. Mas se você não entendeu isso ainda, vamos chegar lá ainda. Bom, seguro que nada poderá ser afirmado mais claramente, alguns dos livros da Sr. White foram designados para serem distribuídos abertamente ao público. Por que ela pediu para distribuir, então, esses livros fossem distribuídos abertamente ao público? Porque, olha só aqui, porque das suas páginas, esta luz deve brilhar no coração de homens e mulheres, levando-os ao Salvador. Então ela expressa o mesmo pensamento. Um pouco mais à frente ela diz o seguinte: o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Que é quem? Cristo. Então, quando ele está dizendo que deu a luz menor, é para guiar os homens também para Cristo. Por exemplo, eu não conheço nenhum livro que diz assim, Caminho à Bíblia. Você conhece algum livro que chama assim, Caminho à Bíblia? Mas eu tenho certeza, quando eu disse Caminho a Cristo, já veio na sua cabeça. Porque o Espírito de Profecia também é para conduzir os homens e mulheres a Cristo, que é a luz maior. Pastor Benjamin, vamos lá. Fez uma observação aqui. Toda revelação dada por Deus é luz menor, que conduz à luz maior, que é Cristo. A palavra de Deus, os testemunhos são luz menor para conduzir a Cristo. Amém, é isso mesmo. Correto, pastor, é isso aí. Vamos lá, vamos conseguir aqui em frente. Porque o povo negligenciou a Bíblia, a qual Deus deu ao mundo para este propósito, Ellen White designa os seus próprios livros, embora eles fossem preciosos e inspirados como a luz menor, para guiar pessoas do mundo para quem? Para Cristo, que é a luz maior. Então, assim como Deus deu a palavra dele, a Bíblia, para guiar o povo para Cristo, o seu povo a Cristo, como deu o santuário para mostrar para o povo, o principal era Cristo, a luz maior era Cristo, não era o santuário. E dentro do santuário tinha uma luz que brilhava, era a maior luz que tinha ali, era o Shekinah, que era a presença de Deus ali. Então todo o sistema era para conduzir a luz maior, que era Cristo. Pátio Santo e o Santíssimo. Era uma condução para chegar até a luz maior, que era Cristo. Assim também a palavra de Deus era para que, em todas as épocas foram dadas para que os homens viessem e vissem a Cristo. Assim também como o povo rejeitou a Bíblia, então Deus deu os testemunhos, que é dele, para guiar o povo novamente para onde? Para Cristo, que é a luz maior. Agora só o que diz aqui. Se essa passagem significa o que geralmente é aceito, que a luz maior é a Bíblia, ou não seria consistente, né? Se nós entendemos que isso, que a luz, se essa passagem está dizendo então que a Bíblia é a luz maior, não seria consistente com os outros textos que ela disse que Cristo é a luz maior, né? Que os profetas são luzes menores, que os escritos do Antigo Testamento é a luz menor. Isso ia contradizer o que ela mesma está dizendo, ok? Então, portanto, nós não devemos concluir deste artigo que Ellen White está rebaixando os seus próprios escritos como inferiores à Bíblia. Desde que o Espírito Santo seja o autor de seus escritos, como está citado, né, em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 30, desde que Deus, e não Ellen White, seja o originador de seus escritos, ela mesma diz isso, nós passamos aqui para vocês os textos, como é que ela pode dizer que isso é luz menor? E a Bíblia é luz maior? Ela estaria equivocado colocando assim, então, quem inspirou a Bíblia? Foi um espírito, e o espírito que inspirou é outro espírito de luz menor? São luzes menores. Ambos são luzes menores. Então, quem é que está ensinando que os escritos de Ellen White são
de segunda classe ou inferior. Quem que está ensinando isso? É muito triste dizer que isso muitas vezes parte do meio do nosso próprio povo. De muitas pessoas que estão no nosso meio, que leem os textos e frases retiradas, né, fora do contexto, e não compreendem e começam a pregar uma mensagem que não é a mensagem de Deus. Porque quando nós colocamos para o povo que isso é uma mensagem, eu aceito se eu quiser, é só um conselho, eu faço, eu não sou obrigado a seguir, ninguém é obrigado nem a seguir a Bíblia. Mas todos vão colher as consequências das suas escolhas. Deus não obriga ninguém. Agora, isso leva a retirar o poder que Deus deu para esta igreja. E isso, quando nós tiramos o espírito de profecia de cena e o rebaixamos, né, nós estamos tirando o poder que Deus tem para este povo nos nossos últimos dias. E essa é uma das estratégias de Satanás. Então, não são outros, senão muitas pessoas liberais, né, pessoas que são liberais, que há entre nós a quem Satanás usa para retirar o poder do espírito de profecia. Então, Satanás ele usa essas pessoas, né, rebaixando a norma, para que tire o poder do espírito de profecia para o nosso tempo. Ellen White foi ensinada pelo mesmo Espírito Santo de Deus. E como foram os antigos profetas. Olha só, se João Batista, o maior de todos os profetas, era a luz menor, seguramente que todos os profetas da Bíblia também eram luzes menores. Porque Jesus disse, ninguém nascido de mulher foi maior que ele. Se ele foi o maior profeta, dito por Jesus que ele foi o maior profeta, e ele é considerado biblicamente, na Bíblia, nós vimos na Bíblia, que ele é luz menor, e que o Espírito de profecia de todas as épocas são luzes menores, e Cristo é a luz maior, isso não poderia ser contradito por ela mesma. Cristo, apenas ele é a luz maior. Na história da criação existe uma interessante ilustração. Eu queria que você visse isso aqui, entendesse isso aqui, a qual pode nos ajudar a compreender a diferença entre luz maior e luz menor. Quando você vai lá em Gênesis, né, é interessante, disse assim, e fez Deus dois grandes o quê? Luminares no firmamento. O maior para governar o dia e o menor para governar o quê? A noite. E é interessante que muitos de nós, quando nós olhamos lá em Apocalipse, você vai encontrar duas mulheres, né? Uma vestida de escarlata, sobre uma besta de 7 cabeças, e outra tem um cálice na mão, essa mesma tem um cálice na mão, que é o sangue dos mártires, né, que ela perseguiu e matou, vestida de vermelho, e é uma prostituta. Mas tem uma outra mulher, que ela está vestida de quê? De sol, e tem uma coroa na sua cabeça com o quê? Com 12 estrelas, e ela está sobre o quê? Sobre a lua. E isso, assim, é contradizer até os nossos próprios ensinos bíblicos, de estudo bíblico. Porque, tem mais algum comentário aí? Vamos lá. Vamos ver. Antes de eu continuar, vou ler aqui. Nessas cartas que ele escrevi nos testemunhos que sou portadora, está falando Ellen White que fala isso, né? Apresento-vos aquilo que o Senhor me tem apresentado a mim, e não escrevo nenhum artigo expressando meramente as minhas próprias ideias. Eles são o que Deus me expôs em visão. Tem mais coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Em visão, os preciosos raios de luz brilham do trono de Deus. É exatamente. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27. Agora a Mirtz tem outro comentário aqui. Muito obrigado, viu? Oi. Tá muito quente. Tá bom. Obrigado. Trouxeram um chazinho aqui para mim, para eu não tossir. Ok, luz menor, os escritos dos profetas conduzem à luz maior, que é Cristo. A Bíblia também seria luz menor, que aponta para a luz maior, que é Cristo? Exatamente, Mirtz. É exatamente isso que você está dizendo. E é isso que nós estamos confirmando aqui nesse estudo. Vitor Azevedo. Adorador, eu não sei o que você quis dizer, Vitor, mas tudo bem, depois a gente pode conversar sobre isso. Vamos lá. Agora, eu queria levá-los a ver aqui uma ilustração que tem num livro, né, do pastor Jean Geniu, deve ser francês, que ele chama atenção para a ilustração no seu livro A Grande Controvérsia Endgame, ou Jogo Final, né? O livro número 3, ele designa aqui no contexto deste versículo, duas perguntas são respondidas. O que eu fiz? Eu estava com aqui. Peraí.
Eu diminui a tela aqui. Pronto, voltei já. Tenho que trazer o mouse para essa tela aqui, porque eu estava naquela tela, eu apertei aqui e mexeu lá. Jorge Vasco. Eu entendo que tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia e o Ministério de Ellen White são luz menor, porque o propósito delas servir, como aí, tê-los para conduzir a Cristo, a luz maior, diria, própria luz de essência. Ok, é isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Particularmente, quando me dirijo para pessoas a fé, nenhuma compreensão da Bíblia, abordagem sobre... Ok, não é uma pergunta, só uma observação. Amadeus, seja bem-vindo, viu, meu amigo Amadeus? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, ele faz uma ilustração sobre Gênesis, sobre ali, quando aquela luz, né, que foi criada, né, no contexto desse versículo. Duas perguntas, então, são respondidas. Vamos lá, vamos seguir aqui. O que é a luz maior? Ali não está escrito assim que a luz maior, para governar o dia, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar o quê? A noite. Então, a luz maior ali é quem? O sol. Agora, o sol é a luz maior porque ele possui o quê? Luz própria. E a lua é a luz menor por quê? Ela precisa dele pra ter. Porque ela é um reflexo do sol. A lua não tem sol em si. Então, a luz menor aqui, a resposta é a lua. E a lua tem luz, não tem luz em si mesma, e tudo que ela faz é só refletir o sol, que é a luz maior. Então, não ensina isso pra gente um princípio bíblico? A luz maior, que tem luz em si mesma, né? A luz maior é que tem luz em si mesma, enquanto a luz menor é que só reflete. Então, que tem luz, a Bíblia tem luz em si mesma? Não. Ela é um reflexo da luz maior. O Espírito de Profecia tem luz em si mesmo? Não. Também não. Ele é um reflexo da luz maior. E agora, quando você vai lá em Apocalipse, você vê essa mulher, tem uma outra mulher que está vestida de sol e tem a lua debaixo dos pés. E ali, nos próprios nossos estudos bíblicos, que nós ensinamos, professor, o que representa isso, o que é a lua, o que é o sol, o que é as estrelas, nós explicamos que a lua representam todos os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, é a palavra dos profetas, que é dada por quem? Pela luz maior que é Cristo. Então, todos os profetas estão ali na lua. Inclusive, a luz menor, entre aspas, que é Ellen White. Ela e a Bíblia estão juntas ali. Então, 1000 luas juntas nunca podiam ser luz maior, porque a luz maior é a que tem luz original. É o sol, tem luz própria, né? E aqui, como a lua, eles somente podem refletir a luz original de Jesus Cristo, o sol da justiça. Aí vem uma pergunta aqui. Odair, e a função e a autoridade da Bíblia e dos testemunhos são as mesmas? Uau! Muito boa pergunta, pastor. Muito boa. Olha só, sempre que nós olhamos para os profetas da Bíblia, quando você vai para Jeremias, por exemplo, Jeremias ele era o espírito de profecia daquele tempo. Já existia outros livros da Bíblia? Já. E qual que era a função de Jeremias? Era desdizer o que o profeta anterior disse? Não. O profeta está sempre subordinado ao profeta anterior. E quando, eu só estou fazendo um exemplo, não estou falando que é assim, tá? Então, por exemplo, no tempo de Jeremias, digamos que tivesse antes de Jeremias quem? Moisés e os outros escritos anteriores a Moisés, anteriores a Jeremias. Jeremias, ele estava subordinado ao profeta anterior. E o seu escrito não poderia ser contrário ao que foi ensinado pelo profeta anterior. Então, eles têm que se submeter a esse profeta. Quando vem Daniel, Daniel começa a estudar o livro de Jeremias, os outros livros proféticos, e ele começa a entender a profecia, e Daniel agora vai, novamente, ser usado por Deus para explicar o profeta anterior e traçar um novo ciclo profético. Agora, se nós olharmos os que vieram depois, e quando chega lá em João, digamos,
entre aspas, o último livro da Bíblia, o último profeta canônico, ele está subordinado a todos os outros profetas. Ok? E ele não pode ir contrário ao que os outros profetas vieram. Eu pergunto, Jeremias, que hoje está na Bíblia, tem poder e autoridade? Tem ou não? O profeta canônico que está aqui, tem autoridade? Tem. E ele está na Bíblia? Tem. Se você olhar todos os profetas de todas as épocas, eles foram rejeitados e postos em dúvida. E depois, quando se formou a Bíblia, Deus, no tempo do fim, levantou um outro profeta. A pergunta que eu digo é o seguinte: qual autoridade está sobre a Bíblia? Autoridade de Deus. Qual autoridade nós queremos entender que está sobre a profecia? Então, em questão de autoridade, é a mesma? Sim. Eu, particularmente, eu entendo o seguinte, que a mesma autoridade que inspirou esse, é a mesma que inspirou esse. Ok? Então, questão de autoridade é a mesma, para mim. Pode ser que muita gente fale assim, eu estou falando uma blasfêmia, porque só a Bíblia é, e sim, porque o próprio profecia, ele está o quê? Subordinado à Bíblia. Ele não pode escrever algo contrário ao que está ensinado na Bíblia. Agora, nós temos profecias que estão aqui, E nós também temos elucidações, explicações, principalmente, vou fazer só um exemplo, eu sempre estou usando aqui exemplos de... Onde está escrito na Bíblia sobre o terremoto de Lisboa? Está lá escrito assim, Lisboa. No entanto, nós temos uma autoridade, que Deus é quem diz, que aquele terremoto refere-se a Apocalipse capítulo 6. É a mesma autoridade. Então, se eu entender quem é o autor, eu entendo quem é a autoridade. Agora, se eu quiser separar profeta e profetas, eu vou dizer que um é subordinado ao outro. Mas a autoridade é a mesma. Eu não consigo separar a autoridade da Bíblia da autoridade da profecia. Eu, particularmente, não consigo fazer isso. Porque é o mesmo Espírito. Então, se não ficou respondida, eu acho que a gente pode conversar mais particular sobre isso, tá? Mas eu entendo que a mesma autoridade é quem inspirou. Ele tem a mesma autoridade. É claro que hoje a gente separa isso, separa. Eu, particularmente, como adventista do sétimo dia, eu não consigo separar. Para mim, é o mesmo Espírito e a mesma autoridade. A promessa da Bíblia, em Malaquias 4, verso 2, afirma o seguinte: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Por quê? Porque Jesus é a luz da vida. A Sarva de Deus transcreve palavras da Bíblia assim. Em Desejar Todas as Nações, página 503, 504, capítulo 51, ela diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, olha só o que a Senhora diz lá em Desejar Todas as Nações. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele falou estas palavras, olha só, Jesus estava no pátio do templo, especialmente relacionado com os serviços religiosos da festa dos tabernáculos. No centro deste pátio, erguiam-se dois altos pilares, duas colunas, né? Desse templo tinha lá duas colunas. E a maçonaria copiou isso, que eles têm lá dentro dela as duas colunas, Joás e Boaz, né? Mas lá, nesse pátio, erguiam-se dois altos pilares sustentando e dando suporte a lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se todas as lâmpadas que derramavam luz sobre Jerusalém. Então, depois do sacrifício da tarde, que era às 3 horas da tarde, eles acendiam essas colunas, né, que tinham luzes dentro, em cima dela, que essa luz espalhava por toda Jerusalém. Estou lendo ainda em Desejar Todas as Nações.
Esta cerimônia comemorava a coluna luminosa que guiara o povo de Israel no deserto e era também considerada como apontando para a vinda do Messias. E à noitinha, quando se acendiam as lâmpadas, o pátio apresentava uma cena de grande alegria. Na iluminação de Jerusalém, o povo exprimia sua esperança na vinda do Messias, para espalhar a sua luz sobre Israel. Para Jesus, porém, a cena tinha mais ampla significação. Com as irradiantes lâmpadas do templo irradiavam tudo ao redor, assim Cristo, a fonte da luz espiritual, ilumina as trevas do mundo. Todavia, o símbolo era imperfeito, aquela grande luz, e aqui fala do sol, né? O qual ele mesmo infundiu com a luz original, que a sua própria mão pusera nos céus, era uma representação mais fiel da glória da sua missão. Desejado a todas as nações, página 503, 504, capítulo 51. Então, esse mesmo pensamento é expresso também nos conselhos sobre professores e pais e estudantes, que está aqui na página 49. Olha o que diz. O sol elevando-se nos céus é a representação daquele que é a vida, a luz de tudo o que ele fez. Mas nunca nos esqueçamos de que o homem tem uma parte para representar na salvação do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, mas irmão, como é que fica aquele texto? Você só está dizendo que Jesus é a luz do mundo, que ele é a luz maior? Como é que vai ficar aquele texto que Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo? Peraí, então eu também tenho luz? Mas a humanidade não possui luz em si mesma. O homem não é semelhante ao sol, mas ele é semelhante ao quê? À lua. Ele reflete a luz de Cristo. E é isso que esta mulher lá de Apocalipse está vestida de sol, porque eles refletem a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Cristo é a fonte da luz. O homem unicamente pode refletir a luz de Jesus. E neste contexto que a serva do Senhor afirma, pensamentos sobre sermões da montanha. Olha o que ela diz aqui na página 42. De si mesmo, a humanidade não possui luz. Separados de Cristo, somos semelhantes a uma candeia apagada. Como a lua que tem a face voltada para o sol no sentido contrário. Ou seja, se nós sem Cristo não temos luz nenhuma, somos como uma candeia apagada. É como se fosse a lua que estivesse voltada no sentido contrário do sol, não no sentido oposto, né, que reflete a luz, mas estivesse no sentido que não há luz para ela. Não temos um único raio luminoso a lançar sobre as trevas do mundo. Ao volvermos-nos, porém, para o sol da justiça, que é Cristo, ao nos pôr ao contato com Cristo, a alma inteira é iluminada com o brilho da divina presença. Os seguidores de Cristo devem ser mais do que uma luz entre os homens. Eles são a luz do mundo. Está aqui em Pensamento sobre o Sermão da Montanha, página 42. Agora eu quero ler um outro texto que está em Este Dia com Deus, página 90. Algum comentário mais? Só o pastor. Amém. Autoridade, concordo a partir do momento em que os testemunhos são aprovados pela Bíblia. A autoridade é a mesma, pois provém da mesma fonte, Espírito Santo. Amém, é isso mesmo. Jorge Vasco, irmão, eu entendi seu ponto de vista quanto ao tema. Agora faço uma pergunta de forma muito humilde. Com a Bíblia ou com o Espírito de profecia? Mesmo que a autoridade é a mesma. Não, irmão. Nós vamos sempre pela... Por isso que eu chamo assim, nós devemos sempre ir com a Bíblia. Nosso embasamento deve estar na Bíblia. Porque justamente por causa disso. Porque as pessoas falam, mas eu não aceito Ellen White. Então nós temos que ir pela Bíblia. Por isso que nós devemos ser conhecedores, estudar a profecia para entender a Bíblia, para poder explicar para as pessoas. Ao longo das eras, nós fomos perdendo o nosso entendimento da palavra de Deus. E como nós fomos perdendo isso, Deus então deu para nós, como povo, uma mensagem para compreender claramente o que está aqui, para podermos usar isso aqui de forma bem mais poderosa. Então, como a lua, todos os seres humanos são luzes menores, quer sejam eles profetas, sacerdotes ou reis. Então, João Batista, Jeremias, Isaías, João, Paulo, Tiago,
Todos eles, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles são homens, luzes menores. Contudo, quando os homens voltam seus rostos para Cristo, se unem a Ele, podem então refletir a luz do mundo por meio de Cristo. Olha só o que diz aqui. É privilégio do cristão ligar-se à fonte de luz e, mediante essa viva ligação, tornar-se a luz do mundo. Então, como é que a gente se torna a luz do mundo? Quando a gente se une com a fonte de luz. Como a luz do sol é a luz, vida e bênção para todos os seres viventes, assim deveriam ser os cristãos por suas boas obras. Olha só como é que a gente reflete pelas nossas boas o quê? Obras. Por sua animação e coragem, serem a luz do mundo. Como a luz do sol afugenta as sombras da noite e verte sua glória sobre os vales e colinas, assim refletirá o cristão o sol da justiça que incide sobre ele. Está lá em Este Dia com Deus, página 90. Irmãos, isso não é maravilhoso? Que privilégio nós temos de refletir a luz que brilha do sol da justiça. Agora eu quero ler um outro texto para você. Eu estou buscando embasamento sempre aqui na Bíblia e no Espírito Santo. Nós começamos mostrando na Bíblia que a própria Bíblia diz o que é luz menor, né? Que são os profetas. Que João Batista era um profeta menor. Que Jesus confirmou que João Batista era um profeta menor. Que os Escritos são um profeta menor. E que Jesus confirmou pela Bíblia que ele é a luz maior, né? Agora eu quero levá-los aqui novamente a uma outra meditação que chama Para Conhecê-lo, página 341. Entre aspas, é o seguinte. Certificai-vos de que estás a receber a vossa iluminação da fonte de toda luz. Ele é a grande luz central do universo, do céu e da grande luz do mundo. Então, quem é ele? Jesus. Ele é a grande luz. Ele é a fonte de toda luz do universo, do céu e da terra. Para conhecê-lo, página 351. Bom, esse belo conselho deve ser cumprido em cada um de nós e em todos nós. Olha o que diz aqui nesse outro conselho da Sion White. Diz assim, deixa eu ver aqui. Meditação também. A principesca, ou a primícia, né? Diz assim, a principesca dignidade de caráter cristão mostrar-se-á comunicativo como o sol. E os raios de luz da face de Cristo serão refletidos sobre aqueles que se têm purificado, assim como ele é puro. Então, aqueles que estão se purificando vão refletir a luz de Cristo, né? Agora, olha o outro comentário aqui, comentário bíblico, né? Volume 7, página 6, do comentário bíblico, Adventista, o sétimo dia, página 932. Diz assim, então, amigo, vamos recordar para sempre o que o sol da justiça nasceu. Cristo, a nossa justiça, está a brilhar sobre nós em claridade. Quem está a brilhar sobre nós? Cristo. Cristo. E ele é a nossa luz. Irmão, meu querido, Cristo faz isso por nós porque nos ama. Cristo amou a sua igreja e deu a si mesmo por ela. E ele comprou-a com seu sangue. O divino Filho de Deus é visto andar no meio de 7 o quê? Candeeiros de ouro. Jesus, ele mesmo fornece o óleo para estas lâmpadas. Ele mesmo acende a chama. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nenhum candelabro ou igreja brilham por si mesmo. De Cristo emana a sua luz. Isso também está em Comentário Bíblico, volume 6, página 1118. Agora, vamos chegando já na nossa parte final e conclusão, olhando para Jesus. Olha aqui outra vez o que está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 249. O que nos é prometido nesse texto? Podem ser severas as aflições, mas olhai para Jesus a todo momento,
não para lutar, mas para descansar em seu amor, e ele cuidará de vós. Olha que coisa maravilhosa, que promessa linda. Eu gosto disso, irmão, sabe por quê? Olha essa outra aqui. Sabemos que à medida que as provas oprimem mais e mais, a esperança se fortalece. Os raios do sol da justiça resplandecerão no vosso coração com o seu poder de curar. Olhai para além das nuvens, olhai para o brilho, para a própria luz do sol da justiça. Não é o sol aí que está brilhando, não. Para a luz da justiça. Com essas verdades perante nós, irmãos, podemos compreender o mal que se está praticando por muitos que estão no nosso meio, quando através de uma interpretação de muitas maneiras, né, equivocada dos escritos da Sra. White, vão desvalorizando a relação da Bíblia com o Espírito de Profecia, a relação dos escritos da Sra. White como luz menor em relação à Bíblia. Ambos são luzes menores. E Satanás compreende as tremendas bênçãos e encorajamento que os testemunhos são para a igreja de Deus quando eles são entesourados e estudados por seus membros. Satanás sabe que quando nós começarmos a ler, começarmos a estudar a Espírito de Profecia, nós não seremos mais enganados por ele. E eu temo que esta má interpretação seja um dos meios, entre outros, né, que Satanás está procurando minar o ministério da mensageira de Deus para a igreja remanescente do tempo do fim, pela qual finalmente os seus escritos não operarão o resultado de alguma vida e na vida de muitos. Sabe, irmãos, a transformação de pessoas ao lerem o Espírito de Profecia é notável. Aqueles que buscam ler os testemunhos para a igreja, a compreender o grande conflito, a história de como Deus vai tratar e lidar com o pecado até o seu fim, são luz que Deus dá para nós hoje e transformam o nosso caráter. E Deus deu uma luz especial para nós como povo. Testemunhos para a Igreja, volume 1 ao volume 9, para preparar a igreja, para vestir a igreja com o caráter de Cristo, para que Cristo possa vir buscar uma noiva que está pronta. Sabe, irmãos, se Satanás rebaixar a Espírito de Profecia, por este ou por outros motivos, a fim de que os testemunhos sejam negligenciados e deixados nas prateleiras ao pó, como conselhos, bons conselhos de uma senhora norte-americana, de uma escritora norte-americana, que é o termo que muitas vezes se usa hoje, ele sabe que o povo de Deus não poderá detectar os seus enganos finais. Enganos que o Espírito de Profecia não só aponta claramente, mas diz-nos também como evitar esses enganos. Nunca esquecer que, se fosse possível, Satanás far-nos-ia perder a todos. Satanás gostaria que todos nós perdêssemos. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Olha o que diz aqui esse outro texto também do Espírito de Profecia. O último engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. E nós entendemos muito bem, irmãos, que o testemunho do Espírito de Deus para nós hoje tem sido levado de forma bem leviana. Olha só o que diz aqui. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, verso 18. Satanás operará... isso tudo que eu estou lendo aqui agora é Espírito de Profecia. Esse mesmo texto, né, pai? É o mesmo que eu estou lendo aqui, pastor. Satanás operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentos. Olha só, irmãos, como Deus está nos mostrando, através da profecia, como é que Satanás vai trabalhar. Para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Amigo, não despreze a luz menor dos últimos dias. Não olhemos para os escritos de Ellen White como palavras inferiores às de Cristo, pois o Espírito e a profecia são dele mesmo. Tenho constantemente usado a Bíblia, o Espírito e a profecia, nas minhas pregações, aos Adventistas do Sétimo Dia, a outras igrejas também. E em todas as minhas gravações que eu tenho feito aqui, nos estudos que eu faço, eu sempre busco entendimento na Bíblia e no Espírito e profecia. Sempre acreditei em ambos, que ambos têm a mesma fonte de autoridade. E a autoridade de ambos é o Espírito Santo. A luz da criação, irmãos,
poderei trazer mais belo pensamento. No princípio, quando Cristo criou este mundo, enviou a sua curativa luz sobre a terra vazia e sem forma. E Deus disse, e haja luz, e houve luz. E houve então tarde e manhã do primeiro dia. Naquele primeiro dia não havia luz do sol, porque o sol só foi criado no quarto dia, que inclusive foi criado depois de criar a vegetação, né? E a ciência hoje diz que sem luz, sem a luz do sol, as plantas não sobrevivem. E ali mostra claramente que a vegetação foi criada no terceiro dia e o sol só foi criado no quarto dia. E é interessante que o sol criado no quarto dia também é o quarto mandamento de Deus. O quarto mandamento de Deus, que é o sábado. E o mandamento que o homem usa, o domingo, né? Substituindo o quarto mandamento da lei de Deus, também Deus reprova isso lá em Apocalipse, quando ele manda a quarta praga do Apocalipse. A quarta praga é o sol aquecendo o povo. Como se Deus estivesse mostrando, né, que esse Deus que o povo procurou adorar não tem capacidade de os manter salvos das pragas. O domingo, né, eles não foram criados senão no quarto dia. Mas já havia luz, ou seja, antes de criar o sol, já havia luz, porque a luz foi criada no primeiro dia. E a luz que foi criada, olha, de forma alguma eu estou querendo dizer aqui que Cristo foi criado. Eu estou dizendo que a representação dessa luz, quando diz assim, haja luz, é uma representação de Cristo. E haja luz, Ele é a luz. Não significa, eu não estou dizendo aqui, você vai queimar no fogo de Malaquias se você dissesse para mim que eu estou dizendo que Jesus foi criado nesse dia porque Ele é a luz, né? Então foi haja luz, então Cristo nasceu. Não foi isso. Foi o próprio Jesus quem disse haja luz. Ele é a luz. O Criador. Na nova terra vai chegar um tempo, né? Na Nova Jerusalém, que não haverá mais necessidade de luz do sol e nem da lua. Pois nós lemos lá em Apocalipse 21, verso 23. Leia, abre a sua Bíblia lá comigo. Apocalipse 21, verso 23. Bebe seu chazinho. Enquanto isso, eu bebo meu chazinho aqui, enquanto você abre aí. Mas que chazinho delicioso, irmãos. Que delícia. Enquanto isso, eu vou ler aqui, enquanto vocês procuram aí Apocalipse 21, 23. O Benjamin escreveu aqui. Os homens poderão apresentar um ardil após outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da Sr. White, lhe tem dado uma mensagem, estarão livres de muitos embustes que surgirão nesses últimos dias. Amém, é isso mesmo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 83 e acho que quinto parágrafo. Muito bem, é isso mesmo, pastor. Então vamos lá. Apocalipse 21, verso 23. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua, para lhes darem o quê? Não precisa deles para dar claridade. Pois a glória de Deus fará o quê? E o cordeiro é a sua o quê? Olha que maravilha. De novo, aqui até lá na Nova Jerusalém nós vamos ver. Quer ler? Pode ler. O pessoal está querendo ler o verso seguinte. Vamos lá, pode ler aí. E as nações andarão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Ok. E as nações da terra virão para a sua luz, né? Então Jesus foi, e agora é, e será para sempre o sol da justiça, para sempre a nossa maior luz. Que Salvador nós temos! Louvado seja o seu nome! Eu vos apelo, em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, que enfrentemos esta crise com absoluta segurança e vitória em Jesus, porque aceitamos o Espírito de profecia e a Bíblia como luzes menores, os quais nos dirigem à luz maior, o sol da justiça, que é o único capaz de nos salvar e nos mostrar o caminho. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma cooperação mais, pode mandar aqui e a gente vai procurar responder, tá bom? Que Deus abençoe a sua família, que você possa entender que essas luzes menores têm a mesma fonte de autoridade. E essa mesma fonte de autoridade é o próprio Senhor Jesus.
Eu queria que você lesse comigo o último texto que eu vou ler aqui, que está na Bíblia. Que é um dos que identifica a igreja verdadeira. Como é que a igreja verdadeira pode pôr em dúvida o que está escrito? Como é que pode pôr em dúvida aquilo que realmente a identifica, que é como um selo que a identifica, um dos selos, né? Então, guarda os mandamentos de Jesus, né? Tem a fé de Jesus, mas olha lá o que diz aqui, um dos símbolos da igreja verdadeira. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. E eu vos lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele disse, olha, não faças tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Que tem o quê? Testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus. Olha, os anjos, o anjo que veio e falou assim, ó, eu sou igual a você, eu também tenho o quê? Testemunho. O testemunho de Jesus. O anjo está dizendo isso. Eu também tenho o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o quê? Ele vai dizer. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, em todas as épocas, o espírito de profecia, o testemunho de Jesus foi dado aos homens. Em todas as épocas. Mas neste tempo, Deus nos falou por meio de quem? Eu entendo De como uma Jesus. hierarquia. Por meio de Jesus, nos deu o espírito de profecia para o nosso tempo. Verdades para o nosso tempo. Que nós possamos compreender e buscar como igreja, como povo, a estudar o testemunho de Jesus para nós como igreja. Ele deu um testemunho específico para nós, para que nós possamos nos preparar como igreja e como povo, para poder dar as 3 mensagens angélicas. Teme a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo que nele há, para que nós possamos não receber a sentença. Porque caiu a grande Babilônia. E Deus vai vingar-se dela. Que nós possamos receber, atender ao primeiro chamado. Temer a Deus e dar-lhe glória. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Obrigado por esses momentos que nós passamos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Foi um prazer estar com você. A vocês todos, um feliz sábado e muito obrigado pelas perguntas e observações de todos aqui. Tá bom? Um abraço para vocês e vamos orar. Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que nos ilumina o caminho, que nos dá entendimento. E graças te damos porque nesses últimos dias, por meio de Jesus Cristo, o mesmo que deu os testemunhos a todas as épocas, hoje nos tem mostrado o caminho a seguir. Mas muitos, Senhor, têm rejeitado esta mensagem para esses dias. Têm rejeitado, têm denegrido o espírito de profecia. Que nós possamos ser aqueles, Senhor, que vai exaltar a norma, que vai reivindicar o seu caráter, que vai refletir a luz de Cristo, que vai ser um reflexo de Cristo nessa terra. Amém. Ajuda-nos, Senhor, como família, como sacerdotes do lar. Ajuda-nos como os pastores, líderes, anciões, para que todos possam entender que esta mensagem é para nós como povo, para que nós pudéssemos estar preparando um mundo para ver o nosso Senhor Jesus voltar em glória e majestade. Amém. Chamando o povo para o arrependimento, para que nós mesmos, depois de sermos transformados, possamos ser a luz deste mundo por meio de Jesus Cristo. Amém. Dá-nos, Senhor, um bom sábado na tua presença e na tua companhia. Obrigado por todos os amigos que estiveram conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Que Deus abençoe você. Um abraço para todos e até o nosso próximo estudo.